Olá, eu sou Anica Berrara, jornalista, ex-apresentadora de TV lá no Brasil e corretora de imóveis aqui na Flórida. E com muita alegria fui convidada para fazer a abertura deste maravilhoso projeto chamado Giovana de Pijama. Giovana de pijama, oh lá, Giovana de pijama, oh lá, De pijama, de pijama, de pijama, de pijama. Giovana, entrevista é muita história pra contar. De pijama, de pijama, de pijama, de pijama. Engajando o engajado, eu engajei o engajar. De pijama, de pijama, de pijama, de pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama, de pijama, de pijama, de pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Que delícia estar aqui! Ai, a alegria toda minha de ter você para me apresentar. Que honra ter sido convidada e com certeza para um projeto que vai ser muito sucesso. Mas vamos saber um pouquinho mais a respeito disso? Giovana Camargo Rodrigues, ela chegou aqui aos Estados Unidos há mais de 10 anos e, claro, trazendo consigo uma rica experiência no mercado de food service no Brasil, que ao longo de toda a sua trajetória, ela se destacou no desenvolvimento de produtos e marcas. E agora com esse projeto, esse programa Giovana de Pijama, ela compartilha histórias inspiradoras de muitos imigrantes e mostrando os desafios, mas principalmente as conquistas de quem decidiu recomeçar num novo país. Giovana, querida, muito obrigada. Mais uma vez, mas antes de nós começarmos a falar a respeito do que será esse projeto, é claro que eu preciso conhecer e mostrar um pouquinho mais para vocês quem é essa pessoa tão querida e que tem uma história brilhante e muito inspiradora também para compartilhar conosco. Então me conta tudo, a gente quer saber de você, da tua infância, fatos da tua família. Então, conte pra gente. Vamos lá começar comigo, né? Eu vou entrevistar tantas pessoas bacanas, mas eu acho que a minha história também tem um grande valor. Eu me nasci em Arapongas, no Paraná. Eu me nasci. Eu falei eu me nasci? Não. Eu falei eu me nasci? Falou. Eu quero morrer. Eu me vim pro mundo. Eu me vim de novo. Eu nasci em Arapongas, no Paraná, uma cidade pitutuca no norte do Paraná. E lá me criei desde pequenininha no mundo do food service. Meu pai tinha frigorífico de aves e também tinha fábrica de doces. Os doces da infância, cocada, Maria Mole, aqueles doces de abóbora. E de coraçãozinho. Que delícia, gente. Nossa, como me remete à minha infância isso, que delícia. Sabor de infância, totalmente sabor de infância. Então, nasci e fui criada no meio alimentício. Meus pais foram de São Paulo, os dois eram paulistas, foram para o Paraná em 1953, se é que eu não estou errada. Uau. E meu pai é engenheiro químico, conseguiu uma possibilidade de trabalhar numa indústria química muito forte do Paraná e depois da indústria química ele foi empreendendo e se tornou um grande empresário no ramo alimentício. Pichuchuca, lá atrás, percorri os corredores da fábrica de doces, sempre muito curiosa, saindo do forno, a cocada, gordinha também, né? Não tinha como. Impossível resistir, não dava. Pegava um pedacinho de uma cocada, um pedacinho do doce de abóbora e foi uma infância bastante, assim, de grandes memórias boas. Muita gente tem o passado ao qual não gosta de se remeter, mas o meu passado, a minha infância, a minha primeira infância, a minha adolescência, eu tenho o prazer de dizer que foi sempre com muito orgulho, com muita paixão e com pais maravilhosos que me criaram com muito amor. Talvez por ser a raspinha do tacho, né? Caçulinha. Mas é tão gostoso quando a gente tem essas lembranças assim, né? Que nos deixam felizes, lembranças que formam o nosso caráter e já começam a nortear as nossas escolhas para o futuro. Mas nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa influência toda na sua vida já depois como adulta. Mas continua que tá uma delícia isso. Enfim, meus pais sempre muito amorosos, muito carinhosos, avós maravilhosos, tios
casas de família. Seus pais são brasileiros? Seus avós são Os brasileiros? meus avós, não. Os meus pais, sim. O meu avô materno nasceu na Argentina, em Governador Alvear, Uau. terra dos vinhos, né? Acho que por isso que eu gosto um pouquinho Influência? dele. Tá no DNA. Tá no DNA. Minha avó materna, de origem espanhola, foi para o Brasil, de uma região da Espanha chamada Salamanca. Nossa, que bárbaro. Muito legal. E a parte do meu pai era uma coisa que não podia ser muito dita na época, né? Porque os meus avós vieram fugidos da guerra, né? Eram judeus, e é tão interessante, você tem essa história também, a gente vai compartilhar depois. As minhas tias-avós todas, uma chamava-se Judite, outra chamava-se Edith, outra chamava-se Ruth, e a minha avó, que nasceu no Brasil, se tornou Maria Aparecida. Olha, que é para realmente... são histórias que vêm carregadas de muita emoção. E é bom que essa nova geração aprenda um pouquinho. Então, compartilhar isso eu acho que é tão educativo, sabe? Pessoas que deixaram a sua vida, trancaram as suas casas, e num pós-guerra, vão embora. Começar. Acho que é por isso também desse desejo de falar do imigrar, né? Porque, querendo ou não, todos nós, imigrantes, de alguma maneira, fomos no passado, aliás, filhos de imigrantes, e hoje, aqui imigrando, eu vi tanta história nesse tempo que eu estou na América, tanta gente com histórias lindas, tanta gente com histórias tristes, mas de superação também. E eu sempre senti no meu coração, porque como eu sou muito comunicativa e sempre muito rodeada de muitas pessoas, eu sempre ficava, meu Deus, tem tanta história bacana que deve ser compartilhada. E no processo de visto, onde eu tive que ficar um tempinho sem trabalhar, e veio essa ideia, por que não compartilhar histórias de pessoas, de vidas, com todo mundo que já me ama, porque eu tenho muitos amigos no Brasil, com a graça de Deus, e quem não me conhece agora vai ter que me aguentar. Aí ela falou que tem um monte de gente que a ama demais lá no Brasil. Mas não é só no Brasil. Aqui na Flórida, ela tem assim acho que é uma multidão de amigos, e amigos verdadeiros, gente querida que ama verdadeiramente. Por quê? Porque ela é um ser assim, um ser de luz, ela é muito querida, ela é muito comunicativa, adora reunir pessoas, ela é uma agregadora. Agora, claro que você também acompanhando, né, no DNA, imigrantes, que eram seus antepassados, e você também uma imigrante. Mas eu quero saber, como surgiu? Você devia ter esse desejo já no teu coração de vir para os Estados Unidos, mas como é que foi? Como é que surgiu a ideia e como é que foi a concretização disso? Porque não é fácil você tomar uma decisão e depois ter todos os passos a serem seguidos até conquistar e chegar aqui na terra de Tio Sam. Não é nada fácil, é uma longa jornada. Bom, estive nos Estados Unidos a primeira vez em 1993, viagem de 15 anos, na época tinha 14, mas vim numa excursão da antiga falecida Dimensão Turismo, Sim, que era uma companhia que famosíssima, trazia jovens para os Estados Unidos para celebrar os 15 anos. Eu vim um pouquinho antes e me apaixonei por esse lugar à primeira vista. Foi uma coisa louca, eu olhava e falava, meu Deus, que lugar é esse? Quero viver aqui. No primeiro eu falava, não é possível que isso exista. E tenho essa memória, e é uma memória muito interessante. Eu até estive olhando no meu Facebook, ontem ou anteontem, aquelas memórias de Facebook, sabe? Sim, que vem de vez em quando. Nessa ocasião, eu me hospedei no hotel da Disney chamado Swan. Sabe aquele hotel Swan? Lembro. Meu Deus, é verdade. E anos depois, eu, no food service, atendi a conta do hotel. Então, anos Como depois, tudo gira, né? vamos dizer mais de 28 anos depois. Você estava lá como prestadora de serviço. Exatamente. Eu tinha o Hotel Swan como um dos meus clientes. Não é lindo? Então, imagina uma menina, né, comemorando seus 15 anos e sendo tocada no coração. Gente, isso aqui é maravilhoso. Aí, 20 anos mais tarde, ela vem já como uma
prestadora de serviços. Gente, isso é fantástico. E comecei a namorar meu marido muito cedo, né? Com 16 anos a gente já Opa, foi estava logo depois da sua junto. volta da Disney. Eu tinha 14 quando eu vim a primeira vez. Aí, com 16, a gente se conheceu. Aí começamos a namorar, aí aquela coisa, né? 5 anos juntos. Aí eu tinha o desejo também de conseguir pegar um pouquinho do idioma. Mas nessa ocasião eu acabei escolhendo Londres. Então eu fui para Londres estudar inglês. Fiquei em Londres 6 meses estudando inglês. Voltei de Londres, jovem, né? Aí a gente acabou dando um break no relacionamento. O Igor foi para Londres no ano seguinte também. A gente tá junto desde 1995, mas de 97 a 99 a gente se separou. Pra curtir a juventude, que também faz parte, né? Beijar na boca, ir pra balada. Viver um pouco a vida. Ir pra balada, foi uma fase bem gostosa também. Mas ele era meu e eu era dele, e a alma Que linda. é gêmea. E a gente logo em seguida se reconectou e aqui estamos há 30 anos juntos, né? Tirando esse tempinho que a gente ficou separado, a gente pode dizer que a gente está 30 anos juntos. E quando nos casamos, Anica, a gente passou um período muito difícil, tanto eu na minha vida, quanto ele na vida dele. Quando a gente se reconectou, e eu falo que é o universo, é Deus, é o Espírito Santo, é a vibração do universo, a gente se reconectou numa fase muito difícil, tanto da minha vida quanto na vida dele. E no momento que nos reconectamos, foi um ano muito difícil. Embora não sabíamos disso, olha como o universo realmente conspirou. Me deu uns 5 minutos, eu falei, perdi o homem da minha vida. Lá atrás, com 20 anos, perdi o homem da minha vida, cadê o Igor? O Igor desapareceu, cadê o Igor? Eu tinha uma amiga que tinha contato com ele e falou assim, ele... Toda noite ele sai da faculdade e vai ali naquele barzinho da esquina da faculdade. Falei, Era o que você precisava saber. é lá que eu vou. E eu estava com uma intercambista norueguesa na minha casa naquela época, que ela ficou na minha casa por 6 meses. E em seguida eu iria para a Noruega passar 6 meses na casa dela também. E peguei norueguesa, coloquei dentro do carro e bora pro barzinho, né? Chegando lá, dito e feito, lá ele estava. Aí cheguei e falei assim, eu acho que você é a única pessoa aqui que vai conseguir conversar com a minha amiga norueguesa, na cara de pau. Só para começar a puxar a conversa. Ele tipo olhou pra minha cara e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Aí tá, enfim, aí conversamos com a norueguesa, inglês pra cá, inglês pra lá, falei pra Rosângela, minha amiga, né, do carro, falei assim, vaza com esse carro, eu vou falar que eu tô sem carona. Aí a Rosângela foi embora. Rô, te amo, um beijo, minha amiga ursa. Ela foi embora com o meu carro. Aí Igor, você tá de carro aí? Porque a Rô teve que ir embora e ficou, eu e a norueguesa aqui, né? Chegou em casa, eu falei pra norueguesa, corre pra dentro, vai dormir. Vai dormir. E ela entrou, né, sem entender nada, né? Aí ele olhou pro meu rosto e falou assim, você não podia ter aparecido agora. Eu falei assim, por que eu não podia ter aparecido agora? Ele falou assim, porque eu nunca precisei tanto de você como eu tô precisando agora. Que lindo. E eu não entendi nada, e a gente se abraçou, aí veio aquele beijinho gostoso de novo, e sem entender nada. Aí no dia seguinte a gente se reencontrou, e ele me falou que a mãe dele estava com câncer terminal no fígado e tinha 6 meses de vida. E quando meu pai teve câncer no passado, o Igor acompanhou todo o processo que eu tive doloroso com meu pai, né? E nessa época meu pai estava ok, pois 2 meses depois, ainda com a norueguesa, lá em Arapongas, em nossa casa, fomos levá-la para conhecer Foz do Iguaçu. E em Foz do Iguaçu, meu pai, tomando banho, me chamou no banheiro e falou assim, filha, vem aqui, olha isso aqui. Tá vendo esses nódulos? Meu câncer voltou. Eu, pai, larga a mão de ser louco. É só alguma coisinha, uma alergiazinha que deu. Dito e feito, o câncer tinha realmente retornado. E o último contato, daí voltando um pouquinho, mãe do Igor faleceu em abril. O avô do Igor
tudo de câncer, tudo na mesma época. A mãe em abril, o avô em agosto e o meu pai foi em setembro. Mas antes da morte do meu pai, uma memória que eu tenho muito interessante também é que viemos para Nova York quando eu tinha uns 17 anos e também na extinta Soletour, agência de viagem também, o guia nos falava, tá vendo o World Trade Center? Ataques terroristas tentaram, com uma van cheia de explosivos, destruir esse prédio. Onde que ser humano que um dia vai conseguir destruir esse prédio? Isso é impossível. E eu tenho esse VHS guardado até hoje, do guia falando. E no último contato lúcido do meu pai, devo dizer assim, a gente foi para Balneário Camboriú no feriado do 7 de setembro. E eu e o Igor voltamos para Arapongas, tínhamos que trabalhar, e o meu pai ficou. E o meu pai me ligou no dia do fatídico 9/11. Ele me ligou e falou, telefone, não era celular na época, era Sim, era de discando, casa, né? Discando. Filha, liga a televisão, olha o que está acontecendo. E aquela confusão que a gente viu do 9/11 foi o último contato de lucidez que eu tive com o meu pai. Uau. Depois desse episódio, por isso que eu acho que eu sempre tenho alguma coisa associou isso. linkada com a América. E eu, nova, né, eu tenho 2 irmãos mais velhos, mas na estrutura da urgência de buscá-lo em Balneário Camboriú, os meus irmãos me falaram, vai, que a gente vai ficar estruturando aqui para quando vocês chegarem. Anica, eu era uma menina, eu tinha 21 anos, talvez, eu acho que era 21. Saí de Londrina, peguei o avião, fui até Congonhas, outro avião até Navegantes. Cheguei no aeroporto de Navegantes, meu pai numa cadeira de roda. Meu pai que nessa ocasião, a gente foi para o Balneário Camboriú, ele dirigindo, ele tinha um Ford Taurus, eu achava lindo aquele carro. Ele saiu da quimioterapia, porque ele já estava em processo, né, de quimioterapia, mas ele estava bem. Para você ter uma ideia, ele saiu da quimioterapia, passou em Arapongas, pegou minha mãe, eu, o Igor e uma amiga, que foi junto conosco para Camboriú, foi dirigindo, e Arapongas, Balneário Camboriú, 9 horas e meia. Foi dirigindo depois da quimioterapia. Chegamos em Balneário, tinha um restaurante chamado Telhadão do lado do prédio em que minha família tinha apartamento. Fomos pro telhadão, tomamos caipirinha, ele numa boa. Um homem muito forte, né? Comemos um camarãozinho, foi lindo. E depois veio essa situação do 9/11. Então, já tínhamos voltado, então voltei do balneário com meu pai super legal, super lúcido, curtindo com a gente, tomando caipirinha conosco. E quando eu fui buscá-lo novamente, ele numa cadeira de rodas, um homem fragilizado, desfalecido. Foi bastante difícil. E, enfim, aí perdemos os 3 entes queridos no mesmo ano. Então foi abril, maio, junho, julho, agosto. Depois setembro. Setembro, outubro, novembro. Meu pai faleceu em dezembro. Então foram de 4 em 4 meses alguém da nossa família. E nesse momento foi o momento exato onde vocês se reencontraram. Ou seja, um dando um suporte para o outro, onde um era necessário para o outro. Vocês voltaram no momento perfeito. O universo conspirou, né? Mesmo. Conspirou. E desde então, juntos estamos. Aí, enfim, desde que nos casamos, o pai dele tinha uma casa em Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde também moramos, e foi uma experiência muito legal na nossa vida também. Bonito é lindo. Quem tiver oportunidade, por favor, vá. Bonito. Bonito não é bonito. Bonito é maravilhoso. Vale a pena mesmo. Moramos por lá por 5 anos. E foi lá que você se descobriu também desenvolvendo marcas, produtos? Isso, lá a gente começou. E por Bonito ficamos por 5 anos. E a Lara, minha filha, naquela época tinha, quando fomos a Bonito nos aventurar na nossa primeira experiência enquanto casal, Lara tinha 3 meses. Uia! Lá vem chuva! Sinais do céu! E relâmpagos, só para variar.
E Lara, com 3 meses, fomos nos aventurar e lá montamos uma loja. Não tínhamos dinheiro, era praticamente só uma Paraty que meu pai havia deixado para a família. Vendemos esse carro e com o dinheiro do carro montamos uma loja. Da primeira loja conseguimos uma segunda, da segunda terceira, da terceira acabamos tendo 6 lojas. Que maravilha! Bonito. Então realmente foi uma decisão acertada. Foi, sem Porque ir para dúvida. um outro lugar e começar já uma rede de lojas assim, olha como é importante, né? A força de um casal, ter uma proposta única, um caminho único a seguir. Um segurando na mão do outro. Isso impulsiona muito, isso dá muita segurança, muita força, porque quando um está mais fragilizado, as coisas não estão bem, pensa em desistir, o outro vem te dar um boost. É assim mesmo. Isso é uma parceria de sucesso e de amor. E assim foi. E foi uma parte da nossa vida que a gente tem muita gratidão em ter vivido. Porque éramos 2, diremos órfãos, de mãe e de pai e de mãe. E um segurou na mão do outro e vamos que não tem para onde correr. E nessa época, quando ele decidiu ir para Bonito, eu ficava, amor, vamos para os Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos. Você vai amar os Estados Unidos. Não, que Estados Unidos? Eu gosto da Europa. E naquela luta, né? Sempre gostou da Europa. E não, que Estados Unidos? Não aceitou e eu acabei concordando de ir para Bonito. E depois de 10 anos da experiência de Bonito, voltamos ao Paraná. Fiquei 5 anos em Bonito, depois ficamos mais 5 anos no Paraná. E eu tinha uma grande frustração, Anica, de ter começado 5 faculdades e não ter acabado nenhuma. Eu fiz administração de empresas, comércio exterior, turismo, hotelaria, direito. Voltei para o turismo e hotelaria em Londrina quando retornei a Londrina. Mas você fazia como? Primeiro ano, primeiro semestre, parava? Quando eu comecei, jovem não sabe exatamente o que é da vida, né? A gente vai ter a oportunidade de conversar com vários jovens e, assim, naquele período, nos primeiros 17 anos, você não sabe direito o que quer. Como é que um jovem dessa idade vai saber o que quer fazer por o resto da sua vida? Né? Então, eu comecei com administração de empresas de manhã na minha cidade e comércio exterior à noite na cidade do Igor. E fiz 1 ano, mas falei assim, não, eu tenho o desejo de fazer turismo e hotelaria. Turismo sempre teve nas minhas veias, né? E um amigo tinha ido para Balneário fazer turismo e hotelaria, estava amando. Tinha uma outra amiga que tinha ido fazer hotelaria também no Rio Grande do Sul, amando também. Eu falei assim, meu pai tem apartamento lá, não vou ter despesa para morar. Por que não? Por que não? Aí fui, fiz o turismo e hotelaria lá, mas aí veio toda essa complicação do câncer, voltei para Arapongas e fui fazer direito em função de não ficar parada, né? Era uma faculdade que tinha acabado de abrir na minha cidade de direito. Comecei a fazer direito, mas foi naquele período do câncer do meu pai. Então, quando ele morreu, perdi o tesão de tudo. Meio que você pensou, não, quero fazer coisas diferentes, é um capítulo que encerra, perfeitamente compreensível, minha amiga, isso é... Eu tinha uma professora de Direito Civil que ela era uma fofa. Escrevi uma carta para ela um dia dizendo, nesse período eu cheguei a estagiar no Juizado Especial Civil da cidade e eu escrevi a carta para essa professora dizendo, eu não sei, mas eu não me sinto confortável em estar estudando coisas que só dizem respeito à situação de conflito. Eu me sinto por alegria, eu me sinto puro amor, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar só com situação de conflito. Ela me pegou no final da aula e falou assim, Giovana, você está certíssima. Você não tem o dom para correr. O coração queria, né, gostaria de seguir. Enfim, aí como eu acabei que não me formei em nada, quando já mãe das minhas 2 filhas, a Cleo veio 5 anos depois da Lara, e eu resolvi começar a fazer culinária. Todo o food service da família envolvido e tal. Não sei se comentei, mas quando meu pai morreu, a fábrica de doce também acabou indo para o céu junto com ele.
E o abatedouro de frango também foi tempos antes, naquela época do plano Collor, que muita gente sofreu no Brasil. Tinha problemas para continuar seus negócios. Então, foi um período que os negócios do meu pai acabaram se dissipando, né? Enfim, faculdades não concluídas, desejo de concluí-las, ou turismo e hotelaria até que foi. E eu tinha no desejo cozinhar. Eu nunca tive uma mãe cozinheira. Assim, eu nunca tive. Minha avó até era uma cozinheira bacana. E o cozinhar, na verdade, foi a desculpa que eu inventei para poder estar aqui e morar aqui. O que eu fiz? Comecei fazendo um curso de culinária técnico. Eu falo, não me formei, mas 6 anos de culinária. Sou basicamente uma médica da culinária. Virou tua expertise. Quase isso. 2 anos de uma escola técnica de culinária em Londrina, mais 2 anos de uma faculdade, uma universidade de culinária também em Londrina, no Paraná. E quando eu comecei, eu falei assim, Igor, eu só vou te falar uma coisa. Eu vou acabar a culinária e assim que eu acabar a culinária, eu vou, não sei se é para Europa, não sei se é para os Estados Unidos. Você queria voos bem altos, mas passava na sua cabeça cordon bleu, alguma coisa assim? Passava sim, porque sempre foi a melhor do mundo, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem a CIA, que também é maravilhosa, mas a cordon bleu tem todo esse nome, todo esse know-how que todo mundo conhece. Então eu fui visitando, visitei a de Paris, visitei, na época tinha em Miami, vim para Orlando, visitei a de Orlando e bati o martelo. Como eu já tinha uma frequência de visitas a Orlando, eu falei assim, é lá que eu vou, me sinto confortável, é o lugar que eu escolhi. 2 anos antes disso, falei com a minha família e todo mundo, Giovana tá viajando, Chegou 1 ano antes, a gente vai. Chegou 9 meses antes, ele topou minha ideia. Conseguiu convencê-lo. E viemos com 2 cachorros, 2 filhas e 32, um grande sonho. 32 malas. Meu Deus, uma mudança completa. E um grande Você estava definida mesmo. Totalmente. Era mudança. Todas as fotos de família, Nica, vieram em malas conosco. Tudo. Tapete, coisa imbecil. Para que eu vou trazer tapete? Trouxe Trazendo suas memórias. Era a sua mudança. Sabe quando você fala, estou mudando de mala e cuia, e tapete, e cachorro, e retratos, e tudo. Ai, que delícia. E aqui cheguei, aqui me frustrei no começo da culinária, porque a América, a gente conhece. É para fortes. Não é tão fácil. O inglês que eu achei que eu dominava, quando eu vi, me senti uma inútil a ponto de querer cancelar a cordon bleu para ir estudar inglês. E novamente o universo conspirou e eu consegui dar conta e consegui me graduar, e da graduação, adivinha? Food service, novamente. Fui contratada. Estava no teu DNA, ou seja, isso era uma coisa que era teu universo, era teu futuro. Desde a infância. Food service sempre. E posso falar, gente, vocês não imaginam. Ela fala do food service, sabe quando muda? Começa a vir um novo brilho no olhar, um prazer grande. Isso realmente é apaixonante na tua vida. E o que é bem legal de deixar claro para minha galerinha. Bom, a galera que me conhece sabe, mas para quem está me conhecendo agora, food service, eu não estou falando que eu sou chefe de cozinha, de trabalhar no restaurante, embora trabalhei em vários restaurantes aqui nos Estados Unidos, mas o food service é o poder de levar o conhecimento para marcas e desenvolvimento de marcas e produtos, é o poder de vender comida. Então, eu basicamente trabalhei em empresas de frutas, verduras e legumes. O Disney Springs, eu tenho todas as entradas secretas das cozinhas do Disney Springs, eu conheço todas e sou amiga dos chefes de todas. E quando vem visita, às vezes eu vou lá visitar os chefes, porque eu tive o privilégio de... Você viveu intimamente os meandros, ou seja, todos os bastidores dessa parte lá no Disney Springs. Então, o food service é desenvolvimento
de marcas, de produtos e venda da comida que é servida no restaurante. Que coisa fantástica. Vocês viram, uma história muito rica, gente. Olha que pluralidade, né, na vida dela. Agora, tudo isso a gente vê. Se converte para a realização de um grande sonho, fazer a sua vida aqui na América. Foi fácil? Claro que não. Vocês viram as dificuldades, né? Muitas vezes você pensa em desistir, porque quando você vem do Brasil para cá, fiz curso de inglês, eu sei falar o idioma e tal. Só que você chegar aqui é completamente diferente. Ainda vai fazer um curso onde os textos, a fala, a técnica, são termos que você também desconhece. A gente não aprende isso nas escolas, nos cursos de inglês. E nenhum brasileiro na minha sala, não existia um brasileiro para te ajudar nessa hora. Na faculdade, no ano em que eu me formei. Foi bem difícil, mas minha psicóloga costumava dizer, eu falava, Cláudia, eu tô com medo. Ela falava assim, vai com medo mesmo. E essa frase eu tenho como ícone na minha vida. Tá com medo? Vai com medo mesmo, que tudo dá certo no final. No final, tudo como deu certo, com toda a dificuldade, com todo esse grande desafio, mas aí o sabor da vitória, ele é muito melhor. Aí você se descobriu, né, profissionalmente, uma profissional super renomada, competente, premiada. Uhum. Gente, olha quantas conquistas. E é exatamente isso que te impulsionou a criar o Giovana de Pijama para que você também pudesse compartilhar histórias de outras pessoas? Não. Não? Na verdade, o Giovana de Pijama veio num surto psicótico na minha cabeça. Chegamos aqui debaixo do meu visto de estudante da Cordon Bleu. Depois tivemos a possibilidade de ter o visto que chama C2. A gente vai falar bastante sobre visto nos nossos programas, que é da cidadania italiana. E 5 anos depois da cidadania italiana, já tinha passado o Covid, já tinha passado tudo, fomos ao Brasil para renovar a cidadania italiana, porque o meu advogado me instruiu a renovar o passaporte italiano, isso em julho de um determinado ano, e em agosto aplicar para o meu EB1, que é o visto de habilidades especiais, porque como fui premiada, dos 10 requisitos que são necessários para o EB1, eu preenchia os 10. Que maravilha. Então estava tudo pronto, estava tudo certo. E nesse momento fomos ao Brasil, foram 2 traumas bem grandes. Fomos ao Brasil renovar o E2 do meu marido, negado. Anica, a gente com os cachorros aqui. Vocês tinham ido só fazer uma visita? A gente tinha ido só para renovar o visto. Isso. E o visto foi negado. E a gente nem um visto de turista tinha para poder voltar para cá. Com a casa, com toda a estrutura? Casa, cachorro, papagaio, periquito. Meu Deus, o chão se abriu. Se abriu. Foi bem difícil. Eu devo dizer que depois que perdemos nossos pais, o momento mais difícil, claro que mudar, emigrar foi difícil também, agora você já está colocado. A gente tinha acabado de comprar essa casa, esses cachorros maravilhosos, e a gente simplesmente sem poder voltar para o nosso lar, foi um momento bastante complicado. A Cléo, minha filha, estava completando 15 anos, a gente tinha arrumado um barco para fazer a festinha de 15 anos dela em Miami, as amiguinhas todas esperando. Sonho frustrado. Ela passou os 15 anos dela novamente em Balneário Camboriú, numa depressão, tadinha, porque queria estar aqui com os amigos. Eu não sei se tem a ver, mas até uma catapora surgiu nela, ela ficou muito mal. Enfim, fui para Brasília. Em Brasília, solicitei o visto de turista para poder voltar para cá. Consegui. Cheguei primeiro, só eu. Igor e as meninas, por uma burrada da advogada, tem que tomar muito cuidado com o advogado, gente. Isso é uma coisa que precisa ser dito. Uma burrada da advogada. A burrada começou, não precisávamos ter ido os 4. Só o Igor resolveria. Se desse negativo, ele teria o direito de reapelar, assim como poderia ter reapelado, né? Mas a gente, como já estava com o EB1 meu totalmente pronto, a gente optou para ir diretamente para o meu EB1. Pois bem, surto psicótico número 1, fui para Brasília, consegui o visto de turista, voltei,
15 dias depois, Igor e as meninas conseguiram voltar pela graça de Deus. E entramos com o processo do EB1, que eu já tinha todas as habilidades para estar dentro desse visto. Surto psicótico número 2, que daí veio o Giovana de Pijama. No ano que a Cleo fez os 15 anos e não conseguimos proporcionar a ela a festa, demos entrada ao meu EB1, chegou todos os documentos de viagem, work permit, todos os documentos, social security, logo hoje, graças a Deus, eu tenho todos esses documentos. E resolvemos presenteá-la com uma viagem para a Europa e para a Grécia, isso em julho do ano passado. Fomos, passeamos, ficamos 25 dias fora, foi assim uma viagem dos sonhos, foi realmente lindo. Voltamos, no dia que pisei na América, no dia seguinte, RFE. O que é RFE? Contestação de todos os itens do visto que havia aplicado. Dos seus 10 itens, da qual todos check. Por quê? Porque o oficial, a primeira pergunta que ele fez nas contestações foi Giovana Camargo Rodrigues supposed to be a chef? Ele errou. Eu estava aplicando como uma food service especialista. Como uma especialista em food service. Não como uma chefe. Não como uma chefe. Porque, na verdade, eu sempre fui do food service. Sim. Então foi um erro que aconteceu e daí tivemos que defender todos esses casos. Eu tenho work permit, eu posso trabalhar e eu fiquei com medo de voltar para o mercado pela incerteza do que ia acontecer na minha vida. E continuo aguardando e nesse aguardar eu falei, por que não? Uma amiga me convidou para participar de um programa de televisão de culinária e eu falei assim, não vou cozinhar de jeito nenhum. Se você quiser alguma coisa de mim, a gente pode até fazer. Mas desde que seja dentro da minha casa, com a Giovana de pijama. Foi assim. Surgiu, pronto. Surgiu. Já temos mais de 20 episódios gravados e editados, prontos para ir ao ar. Claro que eu não podia ter o meu primeiro se não fosse com você me apresentando. Essa linda contando essa história que eu fico aqui junto com vocês, sabe, tipo, curtindo momento por um. Eu queria mais, mas lógico, a gente não pode ultrapassar tanto tempo. Não dá. Mas essa história é riquíssima para ser compartilhada. Que linda. E a história de todos que passaram por aqui, você vai ser a próxima entrevistada, porque eu vou te entrevistar. São histórias de superação, são histórias de jovens que, na incerteza da faculdade, são histórias de pessoas que chegaram aqui com $100 no bolso e se tornaram grandes empresários. São histórias de pessoas que se aposentaram aqui, resolveram voltar para o Brasil para continuar a vida por lá. Então tem muita coisa bacana. Tem cozinha étnica, tem a molecada da high school, que eu adorei gravar com eles, assim, me senti Serginho Groisman. A tiazinha, né? Comentando, sabendo as coisas dessa moçada linda aí. Então tem muita coisa boa vindo por aí. E hoje, no dia do meu aniversário, eu resolvi colocar vocês para me conhecerem um pouquinho mais com essa maravilhosa. E nós ganhamos de presente, né? Poder saber um pouquinho mais da intimidade, da história rica, uma história cheia de... Eu digo assim, é uma história, isso eu ponho também na minha vida sempre. Nossas histórias, impossível uma história de sucesso ser uma linha reta. Ela tem altos e baixos. E eu faço associação com o eletrocardiograma. É verdade. Porque se a gente não tiver esses altos e baixos, o dia que a nossa vida for reta, acabou. Sobre isso. Então, tudo isso que ela passou, mas principalmente tudo isso que ela superou, olha onde a trouxe. E tudo que eu ressignifiquei, né? Tem que ressignificar. E logo mais com empresários de muito sucesso aqui, as pessoas que pensam em vir para cá, muita história bacana para que vocês possam acompanhar. E se inspirar, principalmente se inspirar. Então, essa é a proposta. Vocês viram que canal rico de informações? Que canal que vem com uma proposta maravilhosa para que todos nós possamos compartilhar, conhecer um pouquinho mais do outro imigrante.
Vir para a América não é para fracos. A gente brinca muito aqui e fala sobre isso, né? Porque é um desafio muito grande. O primeiro grande desafio, deixar aquela posição super confortável de estarmos perto dos nossos queridos, numa terra onde a gente domina todas as leis, as áreas, a língua, a geografia, para vir para uma outra terra completamente desconhecida. A gente vem com as malas na mão, um sonho, um desejo no coração e a incerteza. Será que vai dar certo? A gente vai tentando. Ora dá, ora não dá, mas o melhor de tudo é a gente sempre poder estar cercado de pessoas que também nos apoiam e nos dão essa força. Nós somos humanos, nós precisamos exatamente disso. Pessoas que estejam conosco, compartilhando. E você é uma inspiração, minha querida. O que eu ouvi da tua história hoje me emocionou, viu? Adorei. Ninguém larga a mão de ninguém. Aqui para dar certo. É verdade. Tem que ser assim. É assim, juntinho. Ai, adorei. Obrigada. Adorei. Parabéns. Eu posso te presentear? Como esse canal ele já está sendo patrocinado pela Dior. Nossa, ela pode me presentear com o maior prazer. Só que não, quem sabe, né? Quem sabe a Dior não resolva nos patrocinar. Gente, que lindo. Mas eu olha quis que te carinho. presentear. Eu não resisto. Porque você é muito especial na minha vida. Desde que eu te vi a primeira vez, eu falei, meu Deus, que mulher furacão é essa? Eu quero ser como ela. Nossa, mas muito, muito feliz de ter sido convidada mesmo. Minha letra é horrível, tá? Mas Nada. senta. Querida, não é a letra que conta. É o conteúdo dessa cartinha ali. Ah, que linda. Anica, meu amor, meu exemplo de mulher, obrigada por aceitar esse novo desafio. Obrigada por ser simplesmente quem você é. Você me motiva. Um beijo. Você também me motiva, sua E eu linda. choro. Ai, não, e eu ouvindo a história dela, não emociona? Não toca o coração da gente? Agora, gente, eu sou muito curiosa. Eu preciso... Ai, eu já... Não. Olha o bom gosto desta menina. Olha isso. Vamos ver junto Uma comigo? lembrancinha. Vem cá, olha isso, olha isso. Olha o charme, a elegância. Giovana, deixa eu ver o tom. Ai, você acertou. Olha, tá no tom do teu Aqui, esmalte. aqui. Dá uma olhada. Olha isso, Acertei. olha isso. Acertou total. Meu amor, que coisa mais linda. Eu amei. Obrigada. Obrigada a de você coração. pela tua E essência. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Brilhe muito. Amém. Giovana de Pijama. Amém. Hoje, o programa número 1. Aguardem. O que vem por aí simplesmente vai te emocionar. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Um beijo, querida. Beijo.